Boa noite, caros irmãos. Está começando mais um programa Umbandista Vereda de Luz. Boa noite, ouvintes. Está começando mais um programa Vereda de Luz, com o quadro Objetos Rituais da Umbanda, com o Reinaldo do Saravá. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Mãe Denise. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E hoje qual é o tema? Hoje nós iremos falar sobre carvão. Então me explica o que é um carvão. Carvão é um nome comum que se dá a diversos produtos ricos em carbono, resultando de processos geológicos ou da carbonização de matéria orgânica, e também é utilizado como combustível. E existe diferença entre os carvões, diferentes carvões? Existe 4 tipos diferentes de carvão. O natural mineral, o carvão vegetal, o animal, que é derivado, que é chamado carvão de osso, o vegetal, como já falei, e o negro fumo, que é mais conhecido como fuligem. Você pode falar as características desses carvões, do mineral, do animal, vegetal e o negro de fumo? O negro de fumo. O carvão mineral, ou natural, como alguns chamam, ele é um combustível, ele é utilizado como combustível, mas ele vem provenientemente da fossilização da madeira. Ele ainda possui mais 4 derivações dentro dele, sendo o tufa, o linício, a rula e o antracito. Esse é o mineral. Esse é o mineral. O animal, ele já vem do processo de destilização e calcificação, calcinação, é difícil a palavra, seca dos ossos de diversos tipos de animais. É uma pedra mais densa, mais porosa, impura. O vegetal, que é que é mais utilizado hoje em dia, ele é provenientemente da destilização da madeira seca. E esse negro fumo, que é o que a gente chama de fuligem, ele é um carvão que ele é encontrado na divisão, ele é encontrado no pó após a divisão extrema, daquela parte fina dele, que ocorre na combustão do acetileno e do metano, onde não foram tão completas. E como era usado o carvão antigamente? Na antiguidade já era mais utilizado o carvão vegetal. O Antigo Egito ele utilizava muito na purificação do óleo e para aplicações medicinais. Entre os índios brasileiros também era utilizado para o tratamento de tumores e úlceras. E na Umbanda, qual é a finalidade do carvão? A finalidade do carvão dentro da Umbanda é para atrair vibrações negativas, limpar o ambiente e purificar. Legal. Então na Umbanda tem como função de um filtro, não é isso? Isso, ele tem a função de absorver, por isso ele é um poderoso absorvedor de energias negativas. Se usado corretamente, ele pode condicionar todo aquele ambiente, mantendo ele de uma forma adequada para que você possa exercer seus trabalhos normais ou espirituais. E como ele pode ser usado como absorvedor e como, e onde ele pode ser usado? Sim. O que você pode estar fazendo? Coloque dentro de um copo d'água, uma peça de carvão. Essa peça de carvão, a água tem que cobrir ele totalmente. Depois disso, você pode estar acrescentando um sal grosso, vai depender da ocasião e tudo mais, e você mantém ele no local central da sua casa. Ele não precisa ficar à vista. Ele vai criar ali uma ação poderosa e a longo prazo de absorção. Depois disso, você vai poder substituir o carvão, despacha o carvão, mas você só vai poder fazer isso depois que ele afundar, porque ele vai absorver toda aquela energia. Pesado, vai afundar. Aí você despacha, lava o copo e faz de novo. Além de purificador, de absorver, de que outra maneira você pode usar o carvão na Umbanda? Existem várias outras maneiras que você pode estar utilizando. O carvão é um elemento indispensável para a defumação.
que é uma coisa que é muito utilizada dentro dos terreiros, né? Tem casa que usa para riscar ponto de Exu, né? Você pode estar usando no cruzamento de cinzas, né? Descarrego e por aí vai. Então, a sua ação depende de onde ele vai ser usado. Isso, com certeza, né? Como todo elemento da Umbanda, né? Essa combinação de elementos naturais, esses efeitos, estarão sempre diretamente ligados ao modo empregado, à doutrina que está sendo aplicada ali e todo aquele mistério que é ativado. Me dê algum exemplo de forma que podemos usar. Um exemplo que a gente pode estar usando é, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, né, logo após do carnaval, a gente está fazendo o cruzamento de cinzas. Né? Ali a gente vai estar escolhendo um tipo de carvão, né, misturando ele com outros elementos, né, e depois a gente vai estar fazendo o cruzamento no médio, fechando o corpo do médio para os períodos do carnaval. Então, o carvão também é usado como auxiliar, também como banho, descarrego? Isso. Porque se ele é um absorvedor, né, se ele é um purificador, ele pode estar sendo usado? Sim. Depois que você toma, né, você prepara o seu banho de ervas, você vai tomar seu banho de ervas, você pega uma pedra de carvão, seja vegetal ou mineral, e coloca ele embaixo do seu pé esquerdo. Você vai tomar seu banho, quando você terminar de tomar seu banho, você pega aquela pedra e despacha. Aquela pedra de carvão vai estar exercendo o efeito de absorção de toda a negatividade durante aquele banho que você está tomando. E as mulheres grávidas, elas usam o carvão como proteção? As mulheres grávidas é uma grande até curiosidade, porque usa sim para proteção. O carvão ele é colocado entre os seios da mulher, e aí ele vai estar fazendo um efeito de filtro, né, retendo toda aquela energia negativa que vai estar passando ali, protegendo tanto a mãe quanto o bebê. E o carvão, para ter valor magístico, tem que ter alguma notação? Com certeza, né? Porque senão ele vai ser apenas uma pedra de carvão. Como né? tudo na Umbanda, né? Então, como todo objeto dentro da Umbanda, você precisa consagrá-lo e matá-lo. Verdade. O carvão é muito usado para limpeza então, de ambiente. Sim, principalmente em ambientes que você não pode estar colocando planta ou fazendo uma defumação, ou então você não gosta de plantas ou é alérgico ao cheiro da defumação, você pode estar separando um copinho de água com carvão que vai fazer esse papel, né? E coloca lá na porta de entrada. E como despachar esse copo com carvão? Tem algum ritual? É só pegar e jogar fora? Não, você não pode simplesmente pegar e jogar fora. O que acontece? Você vai despachar a água de dentro do copo do carvão em água corrente, mas você não pode nunca despachar essa água onde você prepara a sua comida, nem onde você toma seu banho. Né? Dê preferência despachar de repente no tanque. E deixa a água fluir ali alguns minutos para poder levar aquilo tudo. Né? O carvão, já a peça de carvão, você pode estar despachando no mato, na praia ou no rio. Tá. Você sabe me explicar por que usa muito a cinza de carvão e o incenso também, a cinza do incenso? O carvão, né, simboliza aquele processo de alquimia, né, de transmutação, né, de queima. Em muitos rituais, a cinza é justamente o que resta das partes mais importantes dele, né? Quando não é o próprio foco central do próprio ritual. Né? Ou seja, há um grande direcionamento e gasto de energia ali. Logo, esse corpo transmutado, confundido com o lixo astral, ele pode ser sugerido a jogar, né? Ou enterrar, ou você jogar nos ventos, né? Jogar aos ventos, quando na verdade você pode estar acabando de poluir aquele ambiente, ao invés de você estar tratando para utilizar ele para uma outra finalidade de ritual. Por que dizem que o carvão pode substituir o sal grosso, o sal mesmo? O carvão tem como uma propriedade de absorver o odor, né, no plano físico. Né? Além dele ter uma grande resistência à queima por um longo período de tempo, se a gente pegar essas propriedades e levar para uma análise astral, né, ele tem a capacidade de reter a energia por mais tempo, né, conservando suas propriedades, né, e nisso ele é recomendado em muitos rituais como um potencializador melhor do que o sal.
Certo. Então, agora, para uma conclusão, qual que você fala do carvão que você possa falar aí pra gente? A grande conclusão do carvão é que existe diversas coisas que é dentro da Umbanda, que a gente também não citou, que ele pode ser utilizado, uma questão de pesquisa, mas ele tem uma finalidade simples, que é absorver e purificar aquele ambiente. Então, toda vez que você for utilizar, não é só você pegar e botar lá, como eu falei, né? Se concentre, você tem que consagrar aquele trabalho que você está fazendo, para que aquilo dali tenha um efeito real, espiritual, porque senão vai ser só um simples enfeite ali. Qualquer coisa na Umbanda você tem que manter, né? Consagrar, isso, e se vai você... ser magístico, né? Não é só uma pemba, é só um carvão, não tem Pois é só mais um instrumento ali que não vai ter serventia espiritual, por assim dizer. E se você for utilizar, você tem que saber para que você está utilizando. Então você pergunta ao dirigente da casa, ou guia-chefe, para saber como é que você pode estar utilizando e para que você vai estar utilizando aquilo. Né? É o certo, né? Obrigada, Reinaldo. A gente volta semana que vem, né, com outro tema. Então, boa noite, ouvinte. Fica aí, porque tem outros quadros, né? Tem o Rogério, do Pai Getúlio. E semana que vem a gente está de volta com outro tema. Boa noite, Manelice, boa noite a todos. Boa noite, amigo ouvinte. Aqui é Pai Getúlio de Xangô para mais um programa Vereda de Luz, no nosso quadro, sempre falando de Umbanda, aquele nosso bate-papo de toda quarta-feira. E nosso bate-papo de hoje, nosso tema de hoje, eu quero falar de um episódio que eu vivi. E nós vamos nos remeter à intolerância religiosa e ao preconceito. Aconteceu numa situação em que eu estava e eu fui abaixar e senti uma dor muito grande, o meu nervo ciático pinçou, né? E aí eu brincando com os colegas, com os amigos, eu falei que por pouco o Preto Velho me incorporou. E uma pessoa que estava presente, que era uma pessoa do sexo feminino, mais ou menos dos seus 37 anos, por aí, entre 35 e 40 anos, ela já teve uma manifestação não muito simpática. Eu percebi e dei uma segunda chance e brinquei. Se o Preto Velho tivesse incorporado, eu ia dar consulta para todo mundo aqui. De imediato, ela retrucou. Está amarrado o nome de Jesus. Aí eu falei assim, tu tá falando assim, mas já sentou muito no banquinho para conversar com o Preto Velho, né? Para poder colocar suas mágoas, suas amarguras e desabafar e sair dali levinha. Ela nunca falei, você nunca conversou com o Preto Velho? Você nunca tomou um passe com um caboclo? Você nunca foi a nenhuma casa espírita, seja kardecista ou de Umbanda? Ela nunca. Deus me livre. Falei, que legal. Eu só não entendo o porquê desse preconceito. Se você nem conhece, você não sabe do que você está falando. Eu não sou preconceituosa. Eu falei, você me desculpa, mas você está sendo preconceituosa e intolerante. É um tema que nós temos falado tanto aí, sobre intolerância religiosa, que só desperta a diversidade, a animosidade entre as pessoas, quando nós somos filhos do mesmo Deus. Vocês podem até não acreditar, mas nós amamos o mesmo Jesus. Vocês chamam de Jesus, nós chamamos de Oxalá. Nós temos uma visão um pouco diferenciada da de vocês, mas isso não nos torna melhores do que vocês, mas também não faz de nós piores do que vocês. E se você não conhece, se você nunca teve o prazer de sentar na frente de um Preto Velho para conversar com ele, eu lamento por você, porque você está perdendo uma coisa muito boa. Agora, o que me entristece é você falar de uma coisa, você hostilizar, sabe? Você sentir repulsa e manifestar publicamente essa repulsa
por uma coisa que você nunca viveu, nunca vivenciou. Se por acaso você tivesse tido uma experiência desagradável, sabe, uma experiência catastrófica dentro da religião da Umbanda, ou dentro de um catecismo, dentro de qualquer religião que mexa com a doutrina espírita, eu até compreenderia você ter uma certa revolta dentro de você, embora, para mim, quem caminha lado a lado com Jesus não tem revolta, sabe? Ele sabe compreender. Então, o seu juízo é baseado em coisas que dizem para vocês, ou você recebe as informações, processa, reflete, concebe. Você não pode fazer isso. Se você nunca teve contato, você está se baseando apenas e tão somente em coisas que pessoas inescrupulosas, pessoas de mau caráter, enfiam na sua cabeça. E você é um ser humano, e como tal, é um ser superior, dotado de inteligência. E qual é o uso que você faz dessa inteligência? Você está jogando a sua inteligência no lixo. Você, me desculpa eu falar desse jeito com você, eu não estou querendo te agredir, eu não estou querendo ser duro com você, mas você precisa despertar para a sua própria consciência e julgar a partir do momento que você tiver conhecimento de causa. E você não está fazendo dessa forma. Eu fico triste, muito triste. Eu vou te dizer, eu sou um sacerdote umbandista. Além de ser umbandista há 45 anos, eu já sou sacerdote há bom tempo, dirijo uma casa de umbanda, uma casa de amor, uma casa de caridade, e ainda digo mais para você, uma casa onde a gente se dedica a auxiliar as pessoas de todas as formas possíveis, sem cobrar um centavo de ninguém, sabe? Porque a gente acredita que aquilo que vem de graça a gente tem que distribuir de graça. Ela ficou muito sem ação. Me pediu desculpa, disse que não era preconceituosa nem intolerante. Tá bom. Mas olha, gente, eu tenho ouvido isso de muitas pessoas. Eu não sou a favor da intolerância religiosa. Eu não sou preconceituoso. Mas parece que isso virou praga, parece que isso virou epidemia. Porque eu estou vendo isso não só dos evangélicos em relação a nós, não. Estou vendo isso dentro da nossa própria religião, dentro de um umbandista com umbandista, candomblessista com umbandista, umbandista com candomblessista, e por aí vai, católico com umbandista. Ou seja, o que nós, seres humanos, estamos fazendo dos valores, das mensagens que o nosso grande mestre, o arquiteto universal, deixou para a gente há 2000 anos atrás. Porque na minha concepção, quem quiser discordar tem todo o direito disso, Jesus é o aspecto encarnado de Oxalá. Porque Oxalá é uma energia poderosíssima. E Jesus foi um aspecto dessa energia num corpo humano, numa vida humana. Tá? Mas Jesus não é espírito, Jesus é natural. Jesus vem diretamente do Pai Maior de Deus, de Zambi, de Olorum. E a gente tem a história dele aí contada, recontada ao longo desses 2 milênios, onde sempre prevaleceu o amor, sempre prevaleceu a tolerância, sempre prevaleceu a caridade, a compreensão, a irmandade. E a gente está fazendo tudo diferente. E isso vem acontecendo desde que o mundo é mundo, desde antes de Cristo. E quando Jesus veio, eu aprendi isso a minha vida inteira, que ele veio para livrar a humanidade dos seus pecados.
Eu tenho dúvida se ele não perdeu o tempo dele. Até para quem diz ser adorador de Jesus. Adorador de Jesus, que odeia, que é preconceituoso, que é intolerante, que maldiz, que difama. Nada disso pertence a Jesus. Então, fica aqui não um protesto, mas um alerta. Vamos refletir a respeito da nossa condução no nosso dia a dia. Somos todos humanos, somos todos irmãos, e o nosso Pai Oxalá, somos irmãos em Jesus, somos filhos do mesmo Deus. Porque um umbandista cultua um só Deus, tá? A Umbanda é uma religião monoteísta. Orixá não é Deus. Orixá é uma manifestação de Deus, não é Deus. Vamos deixar isso bem claro. Ok, gente? Vamos ter mais amor pelo nosso semelhante. Vamos ser mais compreensivos e tolerantes. É isso aí. Na quarta-feira que vem a gente tem um novo encontro para a gente falar um pouquinho mais de Umbanda, falar um pouquinho mais de amor, de caridade e de evolução espiritual. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Olá, eu sou o Rogério e esse é o quadro Umbanda 100% brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da Rádio Senoé. Aqui sempre teremos lendas, contos ou informações sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda, tentando ao máximo esclarecer, informar e desmistificar tudo sobre os nossos mestres espirituais. Essas mesmas informações estão na nossa página e grupo do Facebook Umbanda 100% brasileira. Sigam e curtam nossa página e grupo do Facebook para ficarem sempre por dentro de tudo que falarei aqui. Como prometi, hoje eu falarei de São Francisco de Assis na Umbanda. São Francisco de Assis, ele é cultuado na Umbanda como Simiromba. A palavra Simiromba, ao pé da letra, significa frade e serve para designar aquele que é considerado o frade da Umbanda, ou ainda o primeiro e mais importante mensageiro de Oxalá, sincretizado com São Francisco de Assis. Nos dias atuais, raros, mais raros mesmo, são os terreiros que trabalham com essa poderosa linha. Os chamados mensageiros de Oxalá atuam na forma semelhante a ministros de Oxalá, coordenando falanges de trabalhadores dentro da faixa vibratória irradiada através do raio branco. Cada falange é, portanto, comandada por um mensageiro de Oxalá e é populada por outros espíritos também de altíssimo nível consciencial, aos quais chamamos de falangeiros de Oxalá. Esses espíritos, os falangeiros, devido ao seu nível consciencial, são capacitados a representar dentro dos trabalhos de Umbanda as vibrações mais sutis da paz, espiritualidade e fé emanada diretamente de Oxalá. Em cerimônias religiosas umbandistas, nas quais é invocada a manifestação de Oxalá, pode ocorrer a incorporação desses falangeiros, esclarecendo a questão tão debatida sobre a possibilidade ou não da incorporação de Oxalá na Umbanda. A centelha divina entende não ser possível a incorporação nem de Oxalá e nem de qualquer outro orixá, já que o orixá é parte de Deus, imanência divina do Criador, impossível de ser encaixada em forma perispiritual, simplória, como a nossa. Em seu lugar, contudo, é representado sua força e vibrações incorporam os seus falangeiros, assumindo postura e aparência do orixá representado. Simiromba era muito conhecido nas primeiras décadas
da Umbanda em solo brasileiro, havendo muitos terreiros que o cultuavam e que tinham sessões específicas para a manifestação tanto dos mensageiros quanto dos falangeiros de Oxalá. Atualmente, o conhecimento sobre esta falange de trabalho restringem-se a alguns pouquíssimos e raros terreiros e círculos iniciáticos, como a Fraternidade do Vale do Amanhecer, um segmento espiritualista fundado por Dona Neiva, no Planalto Central, lá em Brasília, sob a orientação de Pai Seta Branca. E a Centelha Divina, organização umbandista que tem em Simiromba a figura de seu patrono espiritual. Atualmente, algumas sábias pessoas têm se interessado muito mais em resgatar a memória dessa grande entidade dentro da Umbanda. Dessa forma, já é possível encontrar na internet algumas considerações a seu respeito. A linha de Simiromba, no início do século passado, havia uma linha da Umbanda que era chefiada pelo nosso grande São Francisco de Assis. Há registro, inclusive em livros, conhecido, passado por pessoas mais antigas que conheceram os trabalhos de cura e de desobsessão nessa linha da Umbanda, chamada de linha de Simiromba, que etimologicamente quer dizer frágil. Também conhecida como a linha dos monges ou a linha de São Francisco de Assis. Nessa linha trabalham padres, freiras, monges, utilizam cânticos da Igreja Católica e de outras bem próximo da Igreja Católica, misturados com a mística medieval. Com o passar do tempo, essa linha foi sendo deixada de lado. O que se encontra hoje são referências místicas e esotéricas, como as do Vale do Amanhecer, que é onde lá é a grande mentora Neiva, a física, ela que guia esse trabalho com o Simiromba. Cabe aqui explicar que São Francisco de Assis, nesta linha de trabalho, é conhecido como Pai Seta Branca, que é o líder da doutrina do Vale do Amanhecer, segundo Dona Neiva. Em alguma das vidas passadas, Francisco viveu como indígena, próximo ao lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia. Por isso, a caracterização indígena e o seu nome Seta Branca, que também é conhecido como Simiromba de Deus, ou Simiromba do Grande Oriente de Oxalá. A linha de Simiromba, dentro do sincretismo afro-católico, seria uma linha de trabalho ligada diretamente ao Oxalá, onde inclusive trabalham diversos outros santos da linha católica, e tida como uma linha de cura, desobsessão, para a retirada de elementos negativos. O trabalho era feito com rezas, velas, incensos, trajes característicos, hábito de monge e roupas de freira. E tinha toda uma mística esotérica envolvida. Talvez por isso tenham começado a atuar mais no Vale do Amanhecer. Creio particularmente que também isso se deu devido às outras linhas de trabalhadores, como os preto velhos, Exus e Herês, que são as crianças, ou os próprios orixás em seus falangeiros, terem assumido, podemos assim dizer, a limpeza dos trabalhos sujos. Só lembrando que existiam e parece que ainda existem, mas bem pouco difundido, algumas casas de Umbanda que trabalham com essa linha maravilhosa, cujo mentor ou guia, ou dirigente espiritual é o nosso querido São Francisco de Assis. Esse espírito que é pura luz, amor e abnegação, perdoe-me,
E para nossa felicidade, 2 casas ainda remanescentes estão aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Um dos sacerdotes responsáveis era um tenente reformado da Marinha e o centro chama-se Centro de Umbanda de São Francisco de Assis. Hoje quem dirige é a irmã deste tenente, pois o mesmo faleceu. A senhora Núbia Marta, esse é o seu nome. O outro parece ter o nome de Casa de Oração São Benedito, cujo responsável é o senhor Marcelino Antônio. Nestes 2 casos, as fontes consultadas não lembravam as respectivas cidades. A Umbanda de Cimiromba tem a assistência de espíritos franciscanos e seus trabalhos são muito bonitos. Eles fazem muitas preces, novenas, súplicas faladas, como protetores, dizem ainda que têm origens no estado do Maranhão. A título ainda do conhecimento, cabe salientar que a primeira tenda umbandista fundada por Zélio de Moraes, a tenda Nossa Senhora da Piedade, trabalhava com essa linha, a querida e forte linha de Cimiromba. Inclusive, numa das incorporações do Caboclo das 7 Cruzilhadas, um médium vidente presente no momento, questionou-lhe o porquê dele falar como um caboclo, pois ouvia que ele usava um hábito marrom de jesuíta. E ele informou estar assim vestido de acordo com a sua última encarnação na Terra, que foi um padre jesuíta. E como nada é por acaso, era comum naqueles tempos os centros de Umbanda que trabalhavam na linha de Cimiromba, como era o caso da cabana de Pai Caetano, fazerem a oração de São Francisco na abertura das giras de caboclos. Era uma gira abençoada, segundo dizem, conforme relato de pessoas que conheceram esse trabalho. E para concluir tão belo conhecimento, recomendo a todos que procure resgatar o máximo sobre mais essas informações que tem sobre esses rituais. Bom, e fico por aqui. Queria deixar uma boa noite e até a próxima. Tchau. Estamos de volta com o programa Vereda de Luz, com o quadro Perguntas e Respostas com o Pai Getúlio de Xangô. Boa noite, meu Pai Getúlio. Boa noite, Cacá. Boa noite, amigo ouvinte. Estamos de volta para mais uma maratona. Vamos lá. Isso aí. Vamos para a nossa primeira perguntinha. Júlia da Tijuca. É normal crianças manifestarem incorporação nos terreiros? Não. Definitivamente não. Até porque a gente sabe que até os 7 anos de idade toda criança está sob a proteção de Iemanjá, A partir de quando ela começa a passar a regência para o verdadeiro orixá, que é o arquétipo humano daquela criança, e isso aí tem um tempo de maturação, até o orixá se assentar por completo, e até que isso se conclua, não é comum, tá? Pode até existirem casos especiais, mas não é comum em pessoas normais, em seres humanos normais, acontecer dessa forma. Existe uma maturação um pouco maior, vai um pouco mais à frente, pode sim, a partir da pré-adolescência, começar a surgir as manifestações de incorporação mediúnica. Entendi. Pedro Paulo, Noronha Torrezão. Em uma incorporação, qual é o dever da entidade e do médium? Olha só, não vou nem falar no dever da entidade porque eu não me sinto capacitado para isso, eu não me sinto abalizado para falar de uma entidade. Então não vou dizer que a entidade tem dever, o médium tem, que é se preparar adequadamente para viver esse processo mediúnico, é buscar o conhecimento, é buscar a sua reforma íntima, para na hora que ele se dispuser a um trabalho espiritual,
ele está com seus pensamentos bem positivados e, em consequência disso, seus sentimentos vão ser os melhores possíveis, os seus problemas, suas frustrações, né, suas desilusões não vão estar presentes nesse momento. Esse é o dever de um médium, para que ele consiga elevar o máximo possível o padrão vibratório dele para facilitar o trabalho da entidade, que é baixar o dela para conseguir a conexão. Mas ela também tem um limite que ela baixa o dela, que ela está num patamar vibratório muito acima do nosso. Mas ela faz todo o esforço para descer e a gente tem que fazer a nossa parte para subir. Eu diria que o dever no nosso caso, nesse caso aí, é do médium e não da entidade. Ah, entendi. Cristiane do Sapê. Existe entidades desenvolvedoras? Existe. Existe entidade para todo tipo de tarefa dentro da Umbanda. Aliás, toda entidade, quando você chega, toda falange, normalmente ela tem uma função específica, tá? Então eu vou citar aqui uma que eu conheço. Existe um caboclo chamado Pena Verde. Antigamente se escrevia com o quê? Com a pena. Verde é um caboclo de Oxóssi. Oxóssi a gente sabe que é o orixá do conhecimento. O conhecimento é que alimenta o nosso espírito. Então todo caboclo Pena Verde, todo caboclo dessa falange, ele tem como missão precípua ofertar o conhecimento. E ele, por essa característica, ele é um caboclo desenvolvedor. Eu posso falar isso com conhecimento de causa porque é o meu desenvolvedor, foi a primeira entidade que eu recebi, foi a entidade que me preparou para todas as outras. Mas, ainda nessa questão aí da missão precípua de cada falange, eu vou citar, por exemplo, Maria Padilha, Rainha do Cabaré. Essa falange, a missão precípua delas é evitar que as pessoas se percam no labirinto da luxúria, sabe, da vida perniciosa. Ao contrário que muitas pessoas pensam que a rainha do cabaré, ela é dona de cabaré, ela arruma homem, ela arruma mulher. Não é nada disso. Isso é com um propósito. Exatamente. Então, vai por aí. Cada falange dentro das linhas, elas têm uma missão específica. Então a rainha do cabaré só faz isso? Não. O caboclo Pena Verde só faz isso? Não. Mas é aquela missão mais específica que essas falanges têm. Entendi. Fabiana Itaipu. É permitido o sacerdote bater em filho de santo? Claro que não, pelo amor de Deus. Violência de espécie alguma, nem física nem psicológica. Nós estamos falando de Umbanda. Umbanda é uma religião de amor, de tolerância, de compreensão, sabe? Da gente reconhecer que ninguém é perfeito, inclusive nós mesmos, e a gente não tem o direito de apontar o dedo para ninguém, a gente não tem o direito de cobrar, sabe, o melhoramento das pessoas. A gente tem que se preocupar com as nossas limitações, com os nossos erros, né? E a gente procurar corrigir os nossos. E que isso sirva de exemplo para todos os demais. Porque o exemplo, eu acho que é a única forma de ensinar. Legal. João Victor do Fonseca. Se a pessoa estiver sendo obsediada, ela pode permitir passagem para ele dizer o que quer ou tem que ser em outra pessoa? Eu não entendi a pergunta. Ele está perguntando se a pessoa que está sendo obsediada, ela pode permitir que a pessoa, a entidade, o espírito obsessor entre dentro dele para dizer o que quer, ou se precisa passar por uma outra pessoa para poder dizer? Não, normalmente na pessoa obsediada é muito difícil do espírito conseguir se manifestar, tá? com palavras, dizer o que ele quer dizer. Normalmente é preciso que tenha um médium que vai servir de intermediário, porque para isso você precisa de um médium que esteja, como eu falei, preparado, esteja com um bom padrão vibratório, porque ele tem que dar um choque energético no obsessor, para deixar o obsessor confuso, em dúvida, para dar até uma fragilizada na revolta dele, nas dores que ele sente, né? Essa sede de vingança, essa sede de fazer o mal. E isso a gente só consegue
através de um outro médium, porque o médium obsediado, ele é vítima, ele está fragilizado, ele não vai conseguir. Nele. Oi? Então não vai vir nele, é isso que você está querendo dizer. Exatamente. Então precisa sempre, por isso que a gente na Umbanda tem um trabalho que se chama trabalho de descarrego, trabalho de puxada, que a gente faz exatamente isso. Um médium dá a mão pro obsediado, puxa essa entidade, vai ter a entidade comandando aquela célula de trabalho ali, normalmente é um Exu, uma pombagira, que é também, já traz ele ali para dentro, quando passa pela porteira da casa, lá na tronqueira, ele já recebe um choque energético para ficar mais calmo, ficar mais tranquilo. Então existe toda uma ciência envolvida nesse trabalho. E aí vai fazer essa puxada, e aí pessoas também devidamente treinadas, capacitadas, vão tentar a doutrinação desse irmão que está afundado nas trevas, afundado na escuridão. Entendi. Entendeu? Entendi. Cíntia Leite Ribeiro, é necessário desenvolver a intuição? Toda manifestação mediúnica deve ser desenvolvida. A gente tem todas elas pela própria natureza humana, né? Umas mais aguçadas, outras menos, mas o ideal é que a gente trabalhe o desenvolvimento de cada uma delas, né? Porque tem uns que têm a faculdade da incorporação, né? Outros têm da intuição, outros têm da audição, outros têm da evidência, mas o ideal é que a gente procure desenvolver a do transporte, né? Do desdobramento, e existem exercícios, técnicas que auxiliam, né, o médium a desenvolver melhor essas habilidades. George Itaboraí, existem funções diferentes para Exu da Encruza e da Calunga? É como eu disse, toda falange tem função diferenciada. Tá? Inclusive você, por exemplo, é muito raro você ver um Exu de Calunga dando consulta, porque ele não é afeito a ficar de muita falação, de muita, né? Ele é mais de ação. Chega, sabe qual é o problema, toma as providências, manda fazer o que tem que ser feito e acabou-se. Então ele não é muito chegar da consulta, conversar, como é um Exu de encruzilhada, como é um Exu estradeiro. Eles são mais falantes, porque é a característica própria dessas falanges. Então é baseado naquilo que te falei. Cada falange tem uma habilidade mais específica. Então existe sim essa diferenciação. Tem Exus que não dão consulta, tem pombagiras que não dão consulta, entendeu? De maneira nenhuma. Show. Maria Auxiliadora Andrade Neves. Como o médium pode se proteger de espíritos ruins? Existe uma coisa que chama elevação do padrão vibratório. Elevar o padrão vibratório não é tão difícil. Mantê-lo elevado é que requer vigilância ininterrupta. Se a gente conseguir fazer isso, o que é elevar um padrão vibratório? É a gente buscar aquela reforma íntima, é a gente proceder 24 horas por dia como um bom umbandista, né? Praticando o bem, praticando a caridade, sendo tolerante com o nosso semelhante, olhando a todos com igualdade, cultivando no nosso interior bons sentimentos nobres, sabe? Aprender a perdoar, porque quem perdoa ganha liberdade. E se a gente conseguir fazer isso, principalmente 24 horas por dia, eu posso te garantir, não tem feitiço que vai te atingir, não tem maldade que vai te encontrar. Até porque toda magia negra é uma carta, ela tem endereço, tá? E se você não der correspondência vibratória, ela não te encontra. E toda magia negra tem prazo de validade. E quando ela não encontra o endereço dela, ela volta para o seu signatário, para a sua origem. Mas isso é uma outra história. Não vamos entrar nesse mérito, não. Então tá certo, tudo bem. Por hoje acabou as perguntas, né? Continue mandando suas perguntas por e-mail veredadeluz@gmail.com ou pelo Face do programa, né? E até semana que vem. Boa noite, Pai Getúlio. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Cacá. Boa noite, ouvintes. Semana que vem temos mais um encontro marcado. Pai Oxalá abençoe a todos.